Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Eu imagino que você deve estar curioso ou pensando, qual o nome de Deus, né? Qual o nome redentivo de Deus que eu vou hoje tomar posse? Eu não sei se a gente pode dizer que tem algum que é muito especial, mas para mim, hoje, de fato, tem um sentido muito forte, profético. E talvez aqui e online também tenham pessoas que já viveram, já experimentaram os benefícios desse nome de Deus. É Yahvé Ra'ar, R-A-A-R. R-A-A-R. É igual os nomes dos filhos de Alex Duarte e Airan. De trás para frente, de frente para trás, é a mesma coisa. Jeová Ra'ar. Os nomes hebraicos, né, eles têm essa junção de vogais. Yahvé Ra'ar. O Senhor é o meu pastor. Amém? Yahvé Ra'ar. Você deve lembrar que nós temos falado aqui às quartas-feiras que os 7 nomes redentivos de Deus foram manifestados ou trazidos para nós através de experiências de homens de Deus. E era dessa forma que Deus manifestava o seu caráter, aquilo que Ele pode fazer pelos seus filhos, pela sua igreja. Assim como nós falamos sobre Yahvé Jireh, que foi trazida essa revelação que Deus é Yahvé Jireh, através de uma experiência vivida por Abraão. Quando ele foi sacrificar o seu filho, Isaque, não é? Yahvé Ra'ar está relacionado com o rei Davi, com uma experiência de vida com o ofício do rei Davi. E o texto que nós vamos ler nesta hora, e aí você pode dizer, não precisa nem abrir a Bíblia, porque o Salmo 23 eu já sei de cor. Eu também sei de cor. Eu aprendi bem cedo, bem pequena, talvez com 7 ou 8 anos. Todo o Salmo 23 e sem nenhuma dúvida eu posso afirmar que é um dos textos mais lindos da Bíblia. É um dos textos que revela uma face de Deus que todos nós necessitamos. Amém? E o Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi. E diz assim, eu queria que você falasse ou lesse comigo, né? Como está aí na sua Bíblia, ou talvez você já sabe de cor. E nós podemos falar juntos, então, o Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que tremendo, eu não sei para você, mas para mim é muito acolhedor esse salmo. Envolve o nosso coração essa palavra, não é? Então hoje estudaremos sobre o nome redentivo de Deus, Yahvé Ra, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Diga mais uma vez, o Senhor é o meu pastor. Quando nós declaramos isso, nós podemos traduzir de várias maneiras, mas uma maneira que nós entendemos fácil é como você dizer assim: o Senhor cuida de mim. Diga alguém do seu lado: o Senhor cuida de você. Quando você diz o Senhor é o meu pastor, você está dizendo que tem alguém que cuida de você. E essa noite nós queremos como igreja declarar que nós confiamos no cuidado do Senhor nas nossas vidas. Fale isso comigo: eu confio que o Senhor cuida da minha vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. O Senhor cuida. E eu quero te motivar a desenvolver essa confiança no Senhor, porque nós temos um Deus que se revela para nós hoje como Yahvé Ra, como nosso pastor, aquele que nos apacenta, que cuida de nós de uma maneira incondicional. O pastor, com a ovelha, o animal, ele cuida de todas. Tem aquelas ovelhas que são mais ariscas, mas ele cuida igualmente de todas. Ele alimenta todas, né? Porque o pastor, ele não alimenta a ovelha, ele não dá água à ovelha, pelo que a ovelha possa fazer por ele. E Deus também não cuida de você pelo que você possa fazer por ele. Deus cuida de você pelo que ele é. Ele é Yahvé Ra, o seu pastor, aquele que está o tempo todo de olho em você, né? E o Salmo 23 nos mostra que Deus se revelou a Davi como um pastor. E hoje também o Senhor escolheu o dia de hoje para se revelar a mim e a você como nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, né? E aí o Salmo 23 vai falar de várias coisas, de que quem tem um pastor, e aqui eu estou falando do Senhor, nós que pastoreamos aqui na terra, igrejas, nós temos uma honra de alguém lhe chamar de pastor. Claro que a gente está muito aquém do Senhor, né? Mas é uma honra para nós, porque nós carregamos esse encargo do qual o Senhor se fez conhecer através dele ser um pastor. Diga novamente: o Senhor é o meu pastor. Diga: Ele cuida de mim, Ele guarda a minha vida do perigo, Ele me defende dos meus inimigos. Amém? Ele guarda a nossa vida. Se você prestar atenção em todo o salmo, no meio do salmo, no versículo 4, Davi vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Não, porque eu sou um cara corajoso. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero dizer algo a você nessa noite. Deus também cuida de você nos seus momentos difíceis. Deus não cuidou só de Davi. O Senhor está se revelando a mim e a você e dizendo: eu cuido de você. Quando você está em luta, eu estou do seu lado. E é no momento da luta que nós vivemos a experiência
de que Deus é o nosso pastor. Se você olhar na Bíblia, nos evangelhos, você vai ver como momentos difíceis fazem as pessoas buscar a Deus. A gente também. Às vezes até já caminhando com Jesus, a gente tira uma folguinha, a gente baixa a guarda um pouquinho, quando vem o aperto, eu vou jejuar, vou orar, vou vestir roupa de saco, a gente fica mais esperto. Mas na verdade é no momento da dificuldade, da adversidade, que Deus se revela a mim e a você como nosso pastor. E, irmãos, é tremendo que a nossa mente tenha hoje essa palavra para ficar, sabe, repetindo na nossa memória, na nossa lembrança. Quando você estiver angustiado, sozinho, preocupado, nervoso, irritado, tenso, aflito, nesse momento, o Espírito Santo vai te lembrar, você não está sozinho. Bondade e misericórdia seguem você todos os dias da sua vida. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Irmãos, foi assim com Davi. Diga, e é assim comigo também. Na verdade, Deus é perfeito em tudo o que faz. Porque Davi era um pastor de ovelhas, os animais. E Deus usou o ofício de Davi para se revelar a ele. E eu quero declarar algo, que Deus vai se revelar a você também nas suas ações cotidianas, nas coisas que você faz no dia a dia, não somente nos momentos difíceis, mas o pastor, ele está cuidando da ovelha ali em todo o tempo. E Deus cuida de você, porque você é uma ovelha de Jesus. Amém? Bota a mão com muito amor no seu coração. Diga, eu sou uma ovelha de Jesus. Você é uma ovelha de Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Evangelho de João, capítulo 10, 27 e 28. Veja aí, o versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem falou isso? Jesus. Estava falando de quem? De mim, de você. Quem nos chamou de ovelhas foi Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as e elas me seguem. E olhe, guarde no seu coração o versículo 28. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E agora receba aí. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar a sua vida das mãos de Jesus. Irmãos, quando você botou a mão no coração e falou, eu sou ovelha de Jesus, você estava dizendo isso aqui. Diga, ninguém pode me arrebatar das mãos de Jesus. O inimigo vai tentar, mas Jesus já empenhou a palavra e ele disse, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ninguém pode arrebatar você. Arrebatar, tomar de assalto, raptar, sequestrar. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. É o Senhor que é o teu pastor, que cura as suas feridas. É o Senhor que é o seu pastor,
que tira você da boca do leão. É o glória mesmo, irmão. O leão, aquele que vem para lhe matar, aquele que vem para lhe destruir. Diga: o Senhor, o meu pastor, me tira da boca do leão. Deus é um pastor pessoal. Nós somos muitos e seremos ainda como igreja muito mais. Mas eu queria dizer algo a você. Deus conhece particularmente as suas necessidades. Você sabia que aqui nessa reunião cada pessoa ora de um jeito, cada pessoa precisa de algo, cada pessoa tem uma necessidade emocional, material, física, na saúde. Diga: Deus cuida de mim no particular. Não é no convênio, é particular. Irmãos, existe algo que nós precisamos fazer para que os benefícios desse nome de Deus sejam reais em nossa vida. Primeiro, fale comigo: eu preciso me submeter. Olha porque Jesus chamou a gente de ovelha. Porque a ovelha, ela é mansa. Né? O que eu preciso fazer para ser apacentado por Deus? E quando eu disser ser apacentado, lembra, ser guiado a águas de descanso. Alguém quer? Ter a alma refrigerada no momento da angústia. Alguém quer? Ser livrado do perigo, ter uma mesa preparada na frente dos seus inimigos, ser cercado de bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Amém, glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia. Então, o que, pastora, que eu preciso fazer? Eu achei que todo mundo já é ovelha. Você acha que todo mundo na igreja 100% é ovelha? Eu nem vou falar, mas você vai aí orar, Deus vai te revelar, ou você talvez até já descobriu que não é. Fala comigo: tem ovelhas que não tem pastor. Qual é a ovelha que o Senhor apacenta? É aquela que se submete ao seu apacentamento. Mateus 9:36 diz assim: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como, você pode falar isso? Ovelhas que não têm pastor. Então, o Senhor não é o pastor de todo mundo? Não. Às vezes você chega na casa da pessoa, está lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas vamos descobrir, à luz da palavra, se realmente você e eu estamos debaixo dos benefícios desse nome redentivo de Deus. Irmãos, ovelha precisa se comportar como ovelha para ser apacentado. É muito bom você ser uma pessoa forte, posicionada, determinada, resiliente. Mas diante de Deus, eu sou uma ovelhinha. Diante de Deus, eu sou dependente. Diante de Deus, eu fico esperando a direção. Eu não saio chegando, vai ser assim, não. Nós precisamos decidir. Eu sei que você vai decidir hoje ser uma ovelha do rebanho de Jesus. Amém? Nós precisamos dizer a Deus e dizer: sim, o Senhor é que me apacenta. Eu não resolvo a minha vida sozinha. O Senhor que é o meu pastor. Você pode fazer isso? Levanta a sua mão direita para o céu
e fala pensando em Deus, né? Em mim não, pode até olhar para cima. Diga: o Senhor, que é o meu pastor. O Senhor, que é o meu pastor. Eu sei muita coisa, eu conheço muita gente, eu sou muito experiente, já tenho 70 anos, 80, 90, então já vivi muito, já vi de tudo, mas o Senhor que é o meu pastor. E se eu quero tomar uma decisão importante, eu preciso ouvir direção, amém? Nós precisamos nos apresentar a Deus como ovelhas, nos apresentar ao nosso pastor. A Bíblia fala de nós em relação a Deus, irmãos, como servos. E tem pessoas que são bons servos, mas não são boas ovelhas. A Bíblia fala que nós temos um relacionamento para Deus como filhos. Mas tem um lugar na sua vida, tem um momento da sua vida, que assim como Davi, você precisa olhar para o céu e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, eu sou Tua ovelha, eu quero direção, eu quero proteção, eu quero cuidado, eu quero apacentamento. Fala comigo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é uma decisão. É uma decisão. Irmãos, a gente vive num mundo meio maluco. E as pessoas têm que ter garra, têm que ter sangue no olho para se manter no trabalho, para resolver a vida, para cuidar dos filhos. É muita coisa para fazer, mas você precisa ter um momento de estar no colo do seu pastor, de ter um momento de sentir que todo o peso não está sobre você, mas que tem alguém carregando você, alguém colocando óleo na sua cabeça. O Senhor é o seu pastor. Precisamos desse momento, precisamos nos sentir assim, precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Tem pessoas que são muito boas para cuidar, mas não são boas para serem cuidadas. E a Bíblia está dizendo aqui: Deus é aquele que cuida. Fala para o irmão do seu lado: irmão, quando você precisar, você precisa aprender a ser cuidado. A ser cuidado. Porque nesse momento que nós renovamos a nossa força, precisamos aprender a sermos guiados, ensinados, consolados por Deus. Eu vivi uma parte da minha vida, não foi muito em relação à minha idade, mas eu vivi uma parte da vida numa cidade do interior. E às vezes a gente tirava férias na área rural. Então, você sabe que quem tem uma chácara, tem um sítio, a noite vai caindo, tem animais, vai fazendo o quê? Bora guardar todo mundo, né? Galinha, porco, o que tiver, boi. Vamos guardar todo mundo para o ladrão não levar de noite, não é assim? O nosso dia tem 24 horas. Todo dia, quando acaba o seu dia, o seu pastor está te esperando para te carregar no colo, para te apacentar. Aquele dia que você chega em casa estourado, estressado, sem dinheiro para pagar aquilo que você precisa. Você precisa, naquele momento, se lembrar que você não é apenas para botar a cara na tela e resolver todos os problemas. Diga: o Senhor é o meu pastor.
E assim como Davi fazia com as ovelhas ao anoitecer, todos os dias o Senhor fica nos esperando. Por isso que tem que ter aquele tempinho de você parar, né? Não ir dormir na Netflix, não vai dormir no Instagram, desmaia assim com o celular na mão, acorda, cadê o celular? Debaixo do travesseiro, não sei onde está. Não. A última pessoa que você fala é Deus. Porque Ele está lhe esperando para lhe acalentar, para lhe renovar, para colocar você no colo. Como um pastor apacenta e cuida das ovelhas, o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de mim. Então, ao acordar e ao deitar, você precisa se lembrar que Deus está te esperando para trazer bálsamo sobre a sua vida, para trazer refrigério sobre a sua vida. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu lá no livro na carta aos Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Toca no ombro de alguém, diga: irmão, resolva todos os perrengues do dia no mesmo dia. No mesmo dia. Porque se você for conversar lá com o pastor, ele vai: meu filho, isso aqui, perdoe, isso aqui. Aí você dorme com o seu coração já pronto para o que você vai fazer, dorme em paz, não fica acordando de noite para beber água, para saltar a geladeira, para assistir a Igreja Universal de madrugada. Não é? Não tem problema, né? Melhor do que fazer outras coisas. O Senhor sabe quando você precisa receber óleo sobre a sua cabeça. Fala comigo assim: unges a minha cabeça com óleo. Todos os dias, quando nós corremos para o Senhor, como é sua oração no final do seu dia? Porque de manhã a gente já sabe: Deus, obrigada por esse dia e tal, abençoa, vai paralisando o inimigo, não é assim? A gente ora de manhã. Guarda a minha casa, as mulheres oram, guarda o meu marido. Quem é a mulher aqui que ora pelo marido? Levanta a mão bem alto. Então, quem não levantou aí, irmão, começa a orar. Livra da mulher estranha, ó. Não é não? Livra da peste. Perniciosa. Eu falei a mulher estranha, foi Ró que falou, já está ali guerreando. Ró já está guerreando ali. É porque na cabeça dela, a peste perniciosa e mulher estranha é a mesma coisa. Mas livra, irmão. E os irmãos também, aí os maridos, ora, né? Às vezes sai um para trabalhar para um lado, para o outro. Tantas famílias ficam em casa, recebem a notícia ruim, teve um acidente, foi assaltado, não sei o quê. Diga: minha casa está guardada. Você tem um pastor, você tem que conversar com ele. Precisa conversar com ele. Então, irmãos, cuidado, porque não é geralzão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes eu vejo até a pessoa que não tem a Bíblia como regra de fé e prática e bota lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas nós precisamos decidir aprender a nos comportar como ovelhas para recebermos o apacentamento. Diga para alguém ao seu lado: você precisa reconhecer que você tem um pastor. Que você não é aquele que resolve todos os problemas, né? Tabajara, seus problemas acabaram. Davi declarou isso, inspirado no seu ofício. E o Senhor se permitiu, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele disse isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós precisamos buscar essa face de Deus,
esse nome de Deus, os benefícios desse nome de Deus. Eu sei que lá fora, irmãos, é difícil, é puxado, é agressivo. Às vezes você não está bem, tem que fingir que está e sorrir e tal, para não perder o negócio, para não perder o trabalho, para não perder isso, para não perder aquilo. Mas depois desse processo todo, corra para os braços, para o colo do seu pastor. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. João capítulo 10, 17, Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas o versículo não acaba aí. Ele disse assim: eu conheço cada uma delas. E elas me seguem. Fala comigo, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Como é que ela conhece a voz do pastor? Ouvindo todos os dias. Você precisa buscar o aconchego, o consolo do Senhor todos os dias. A ovelha, o animal, se outro pastor de outro rebanho chamar, assoviar, ela não vai. Mas tem ovelha espiritual que vai. Ó. É parábolas que eu estou falando aqui, parábolas. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós precisamos estar atentos para não sairmos atrás de muitas vozes. Porque um pastor, ele comanda ali aquele rebanho de animais. Ele se acostuma a uma forma. Às vezes é um grito, um brado, um assovio. E sempre ele faz aquilo. A ovelha conhece o timbre. Ela conhece. E isso é proteção para ela. Porque se estiverem dois rebanhos andando e o outro pastor chamar e ela se confundir, a ovelha não tem uma boa audição. Por isso, ela precisa estar perto do pastor. As ovelhas mais experientes, elas exercem uma função que elas vão na lateral do rebanho, empurrando as mais novinhas para perto do pastor. E às vezes, se a ovelha for numa sinalização errada, ela se perde pelo mato por lá e morre. O Senhor quer ser aquele que te desperta todas as manhãs. Você já viu, nunca vi assim, ovelha não, né? Sei lá no pastor Noel que é aquilo, cabra, né? Mas quem tem um rebanho mesmo de ovelhas, elas estão lá tudo dormindo de manhã, um soninho, o pastor chega, bora, todo mundo, aí sai assoviando e sai levantando elas para ir tomar água, para ir pastar, né? Fale alguém do seu lado, o Senhor quer te despertar todas as manhãs. Que maravilha. Já aconteceu isso com você? Que às vezes você está dormindo ainda e o Senhor já começa a falar com você alguma coisa. Te lembrar alguma coisa que você tem que fazer. Você sente paz, que você sabe que aquilo é Deus já lhe guiando. Isso acontece muito comigo. No horário que eu separo para estar ali com o Senhor. E às vezes uma coisa diferente, uma viagem, a gente não tem como parar. E aí o Senhor está ali cobrando o horário dele. Ele começa a falar. E às vezes eu tenho que botar no celular rapidinho. E Deus começa a trazer as direções para aquele dia. Você sabe que Davi escreveu um salmo, ele disse assim: Ele me desperta todas as manhãs. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Mas se não viveu e hoje você disser: Senhor, eu aceito me comportar como uma ovelha tua. Você vai viver essa experiência.
Irmão, sua casa já acorda na paz. Quem é despertado pelo Senhor, você já acorda com um sorriso no rosto. Você acorda dando um beijinho na esposa, né? Não acorda se batendo nas coisas. Ai, meu Deus, caiu, derrubou, já começa a reclamar e o dia começa assim. Não, diga, Ele me desperta todas as manhãs. Ele me desperta todas as manhãs. É tremendo. E você vai ver que vai ser de um jeito que naquele dia que você está mais abafado, você vai ter que fazer igual o jogador do Bahia. Não tem jeito. Você vai ter que ir lá e parar. Sim, Senhor, aqui um pouquinho, rapidinho. Pai, obrigada. Bota um louvorzinho, Yeshua, né, Luana? Tá. Que Ele cresça, que eu diminua, né? E está ali, ora um pouquinho em línguas, e já vou, mas sua alma fica sedenta de ter aquele momento. Por isso Davi escreveu, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Amém. Irmãos, é tremendo. É o nosso dia a dia. É segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, diga, Ele me desperta todas as manhãs. O Senhor quer fazer isso conosco. Mas se você já acorda atribulado, não dormiu direito, e vira para lá, vira para cá, e aquela... Não. O Senhor é aquele que derrama óleo sobre a nossa cabeça. Fala comigo assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Todas as vezes, e eu vou falar algo aqui, eu espero que tenha alguém que nunca passou, mas eu acho difícil, de você viver um momento que a sua mente está tensa, que você está muito aflito ou muito preocupado, que o diabo ele fica tentando sequestrar os seus pensamentos. Você fica ali tentando se equilibrar, tentando não distratar ninguém, tentando suportar você mesmo. No trânsito, em todo lugar, porque sua mente está debaixo de ataque. Às vezes foi um dia tenso ali, né? No trabalho, no casamento. Jesus, deixa eu contar aqui até 10. E o inimigo fica, vai, fala isso. Acaba com isso, desfaz esse contrato, faz não sei o quê, resolve. Diga, unges a minha cabeça com óleo. Irmãos, a gente conversa com o Senhor, a Bíblia diz, Ele faz isso. Porque o óleo na cabeça da ovelha é para evitar que os bichos pousem. E isso significa os demônios. E quando você se apresenta ao Senhor como seu pastor, a Bíblia diz, Ele unge a sua cabeça com óleo. Fale para alguém ao seu lado, Ele unge sua cabeça com óleo. E você se controla, irmão, e o desespero minimiza, e você respira, daqui a pouco você está conseguindo contornar a situação, e não fez besteira, e não teve perda, vai dizendo amém, e não teve dano, e não escandalizou Jesus, e não prejudicou o filho, porque teve uma tensão dentro de casa, porque Ele ungiu a sua cabeça com óleo, e o inimigo não teve lugar na sua vida, não teve lugar. Existem muitas vozes malignas que tentam o tempo todo nos levar à desistência e trazer destruição para a sua vida. Mas Yahvé, diga, o Senhor é o meu pastor. Não adianta, todo mundo vai passar um perrengue, um aperto, uma tribulação, digamos assim, né? Em casa, fora de casa. Mas o Senhor é teu pastor. Ele unge a sua cabeça com óleo.
O que eu estou dizendo aqui, na hora que a sua mente estiver assim, oprimida, que você percebe que humanamente falando, você já está quase perdendo o controle, corre para o colo do seu pastor. Jesus, unge a minha cabeça com óleo, me protege, me protege. Diga: a submissão me faz ovelha. A submissão me faz ovelha. Eu preciso me submeter ao Senhor, como a ovelha se submete ao seu pastor, para escapar do perigo. O animalzinho, uma ovelha mesmo. Se você vê as fotos na internet, ela tem aquela carinha assim, tipo de distraída. Ela não, só sai andando, não sabe que vai se arrebentar ali. E a Bíblia diz que o pastor vem com um cajado, né? Aqui no gabinete do pastor tinha até um. E com aquela ponta ele vai para onde? É por isso que o líder de célula de vez em quando fala para o discípulo: vai para onde? Volte. Porque o pastor da sua alma não dorme, não cochila. Ele te olha em todo o tempo. O apóstolo Tiago disse que sujeitar a Deus te livra do inimigo, te livra da morte. Tiago 4,7, fale comigo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente acha submeter uma palavra muito difícil, e talvez seja mesmo. Mas quando a pessoa para a qual nós precisamos submeter a Deus, você não precisa se preocupar. Submeter a Deus é livramento. Fale isso comigo: submeter a Deus é livramento. Sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Diga com amor, irmão, ao seu lado. Diga a ele assim: irmão, você precisa se comportar como uma ovelha. Se comportar como ovelha. Você já viu, quantos são pais aqui? Tios, avós, todo mundo já passou um apertozinho. Você está ali com a criança de 2 anos, 3 anos, querendo colocar para dormir, a criança está ligada no 220. Aí a mãe bota lá o sonzinho do mar, dos pássaros, né? Dá massagem com óleo essencial, né, pastora Cléria? De lavanda para acalmar. E a criança sobe e desce, né? Pula. E a mãe precisa dormir, vai para a escola no outro dia, aí pega, canta a música, canta aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Deus planejou. E vai, e a criança... Às vezes a gente é assim com Deus. Não sei qual a luta que você está passando, mas descansa. Deixa o Senhor te conduzir. Tenha tempo para ouvir a voz do Senhor. Às vezes o Senhor quer nos acalmar e a gente fica, ó. Tem tempo não, irmão, tem tempo não para ir na célula, não tem tempo para ouvir a palavra, não tem tempo para orar, não tem tempo para sentar no colo do seu pastor. É a criança. E o pai faz de tudo para acalmar, mas ela não se comporta como ovelha. Grita, chora. Deus sabe do que você precisa. Não é sinal de fraqueza. Você reconhecer que precisa ser cuidado.
Veja que o salmo todo é sobre o cuidado do Senhor. Irmão, não sei se você já experimentou, mas Deus, Ele faz muito isso comigo. O Salmo 23 é sobre você experimentar o cuidado. É quando você está no meio da luta, você perceber que Deus moveu um escape para que você possa descansar. Fala comigo, guia-me a águas de descanso. Às vezes as nossas lutas se estendem porque a gente não tem tempo de parar para ouvir a Deus, para ouvir a voz do nosso pastor. Porque Ele sabe, foi Deus que te criou, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe. Pega uma mãe que tem um filho pequeno, e às vezes até grande também, né? O bebê começa a chorar e tal, e fica ali todo mundo, o que foi, a mãe chega, não, ele está com fome, não, ele está com calor, aí a mãe já tira a roupa, é porque ele é calorento, e não sei o quê, tira o sapato, está de xixi, quer mamar, não é assim? Cadê as mamães aqui? Às vezes quem está do lado de fora, fica dando opinião, não sabe, porque tem criança que sente mais frio, tem criança que sente mais calor, mas a mãe... Por quê? Porque todo dia cuida, vai certinho. Não, ele quer um chocolate. Não quer dormir. Tem criança que fica agitada, chora quando quer dormir, fica irritado, impaciente, não é assim? Deus sabe o que você precisa. Quando você está chorando, não tenha medo de parar para ouvir a Deus. Ele sabe exatamente o que você precisa. Às vezes até mais do que você. É verdade. Irmãos, a nossa vida é tão cheia de coisas, de momentos tensos, de coisas que precisamos buscar, que às vezes, meu marido de vez em quando ele fala isso, às vezes a pessoa está irritada, que foi tanta coisa que ela não sabe nem o que é. Por que você está irritado hoje? Se foi pelo problema de ontem, se é por alguma coisa do mês passado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você mesmo não sabe, mas o seu pastor te conhece no particular. Quando você está estressadão, nervoso, agitado, agoniado, você parar para pensar, você não sabe direito se é o filho, se é o marido, se é a igreja, se é os líderes, se é o pastor, quem é que está atribulando a sua vida. Mas Deus sabe. E quando você chegar no colo dele, ele vai dizer, ó, como é que a mãe faz com o filho? Passou, né? A gente fala assim, às vezes não passa, mas quando Deus fala, irmão, passa. O Senhor é o teu pastor. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Deixa eu falar aqui. Se você estiver pedindo muito uma coisa a Deus e estiver demorando, descanse. Descanse. Diga, Deus sabe o que é melhor para mim. Já viu a criança querendo doce na hora do almoço? A mãe fala assim, só depois do almoço. Às vezes você está pedindo uma coisa a Deus, mas você não está pronto para isso. Você tem que primeiro se fortalecer. E às vezes a mãe senta a criança ali na mesa com um prato de legumes, de proteína, vai comer. E na cabeça da criança, aquilo é um estresse, porque ela não quer aquilo, ela quer o bolo de chocolate com cenoura. Quem está entendendo aqui? Fala para alguém ao seu lado, irmão, receba paz no seu coração. Deus está cuidando de você. Receba paz, fique em paz no seu coração. Deus sabe o que uma ovelha dele precisa. Você precisa fortalecer seus músculos. Você precisa se alimentar bem para ter uma lã firme.
bonita, brilhante? Você sabia que Deus move seu coração para você vir ouvir a palavra dele? Ele faz isso. É o seu pastor que fortalece os seus pés para que você não caia. O Salmo 91 diz assim: Ele guarda os meus pés da queda. Fale isso, profetize na sua vida. Diga: Ele guarda os meus pés da queda, para que você não caia, para que você não viva de derrota em derrota. Irmãos, nós precisamos aprender a ser ovelhas. Eu sei que parece uma coisa assim, não, nós precisamos sim, precisamos aprender a submeter ao Senhor. Se Deus está no governo da sua vida, irmão, confie. E eu estou falando aqui, eu já passei muito aperto assim, pedindo: Senhor, me ajuda na minha fé. Porque uma coisa, quando você quer muito algo, que o retrato está muito diferente, fala a verdade, irmão, é difícil ou não? Claro que é. A mente da gente fica numa pressão absurda. Ela quer porque quer do seu jeito. Confia, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Ele te guia às águas tranquilas e Ele refrigera a sua alma. Ele refrigera a sua alma. Eu li algo sobre as ovelhas que eu achei assim impactante. Falando das ovelhas mesmo, os animais, que quando uma ovelha ela é muito arisca, fica toda hora tentando fugir, o pastor quebra a perna dela. E depois ele vai cuidar. Então aquele tempo da recuperação, ela fica no colo. E ela fica sendo cuidada. Quando ela se recupera, ela está apegada ao pastor. Ela está confiando no cuidado do pastor. E segue a vida e não se afasta mais. Irmãos, parece traumático, não é? Não fui eu que inventei isso. Mas a reflexão é: busque a presença do seu pastor. Busque. Porque só poderá ser apacentado, só poderá ser guiado a águas de descanso. Senhor, me guia às águas de descanso. Eu lembro que teve uns meses na minha vida, todo dia eu lia e dizia: Senhor, aqui está escrito na tua palavra. Quem aqui precisa de um tempo de descanso? Não precisa levantar a sua mão. Não, pastora, Deus podia dar uma folguinha aí para mim. Porque termina uma coisa, já é outra, termina uma coisa, já é outra. Quando não vem tudo ao mesmo tempo. Tome posse dessa palavra. Fala comigo: guia-me a águas tranquilas. Guia-me a águas de descanso. E descansa no Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar, porque quero orar com você, para que você entregue ao Senhor, para que você fale ao Senhor: Deus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Irmãos, eu sou a filha mais velha de 6. É muito difícil ficar parada. Muito difícil, porque hoje em dia não temos assim muito esse retrato, porque as famílias têm 2 filhos, 3 no máximo. Algumas têm um só, né? Então, mas eram 6. E aí, no meu relacionamento com o Senhor, eu tive que aprender, ainda estou aprendendo a descansar. E a palavra do Senhor para o seu coração hoje: aprenda a descansar. Aprenda. Tome uma decisão. Levanta de novo a sua mão para o céu comigo e diga: Senhor, eu quero ser apacentado pelo Senhor. Eu quero. Eu sei resolver muita coisa, mas eu quero que o Senhor me guie. Eu quero ouvir tua voz.
Eu quero descansar. O Senhor livra a nossa alma da morte. Eu declaro que você vai viver experiências assim. Sabe, naquele dia onde você já está quase explodindo, quase perdendo o controle, perdendo a paciência, perdendo relacionamentos, perdendo o negócio, perdendo o testemunho, perdendo tudo. Você sentiu o óleo do Senhor vindo sobre a sua cabeça. Irmão, ora a palavra. Nesse momento fala, diga, unge a minha cabeça com óleo. Senhor, unge a minha cabeça. Afasta essas vozes malignas. E quando o Senhor derrama o óleo sobre a sua cabeça, é inexplicável. Eu já vivi essa experiência. E assim é surpreendente em como você readquire o seu equilíbrio. A gente vai devagarinho e daqui a pouco, quem é pai de família, mãe de família, sabe como é bom que o ambiente da sua casa esteja em perfeita ordem. Não só a mesa arrumada, o sofá arrumado, eu digo em ordem espiritual. A presença de Deus flui ali na família. Então, antes que a opressão da sua mente comprometa o seu lar, corre, fala comigo, unge a minha cabeça com óleo. Toca no ombro de alguém e diga, irmão, o Senhor é o teu pastor. Amém? O Senhor é o teu pastor.